Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Nós estamos começando essa pequena live de reflexão nessa manhã e nós queremos convidar você que está aí conosco. Estamos entrando, vou estar convidando algumas pessoas para estar conosco aqui nessa manhã. Deus tem uma palavra ao teu coração. Já quero deixar aqui o tema dessa live. Eu creio que Deus tem algo conosco nesta manhã. E nós queremos adorar o nome do Senhor porque Ele é bom, queridas. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que está ao nosso lado, é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que está todos os dias trabalhando em nosso favor. E todos os dias, literalmente, nós matamos um leão. E glória a Deus, porque estamos de pé, né? Num ambiente onde tantos já desceram a sepultura nesse ano. Eu creio que Deus tem uma palavra ao teu coração. Eu já começo essa live convidando toda a mulherada. Talvez você está no trabalho ou você está na sua casa. E eu já quero deixar aqui essa participação, porque nós deixaremos salvas, mas que essa palavra possa alcançar o coração de todas quantas entrarem neste dia, que sejam abençoados através da palavra do Senhor, né? Aproveitamos para dizer para vocês que as inscrições do Clube de Pregadoras estão a todo vapor, mas ainda restam algumas poucas vagas. Então você que ainda não se inscreveu, chama no direct. Nós estamos aqui para poder levantar um exército de mulheres e eu creio que a nação brasileira será um celeiro, né? Dani está aí na live já e a gente crê nisso, irmãos. No despertar de Deus sobre as mulheres do Brasil, porque a melhor coisa da vida é entender que o maior sucesso é estarmos no centro da vontade de Deus. Então nós estamos com um tema hoje aí, gestantes de uma palavra. E eu sei que cada uma de nós já passou por esse momento, né? Onde parece que cada mensagem seria um parto. E eu quero liberar isso para você. Invista na sua vida, invista no seu chamado. Dia 2 de julho será o nosso evento aqui na Metodista Wesleyana, ao lado do Colégio Ciso, em Itabuna. Faça sua inscrição, venha. Vai ser o curso de 8h30 da manhã até 16h30. Será um dia intenso, assim, de muita palavra, de muita ministração de Deus sobre a tua vida, de muita instrução. E a gente crê que coisas grandes Deus fará através das nossas vidas. Então eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que já entrou aqui. E vai começar mais do Senhor. Eu creio num tempo de um derramar de Deus sobre a nossa vida, né? Eu tenho falado para o Senhor, não quero coisas pela metade, né? Deus não faz nada pela metade. Todas as coisas que Deus faz sempre foi completas. E é importante que a gente possa observar que quando Jesus vai curar ali o cego de Betsaída, olha o que acontece. Quando ele vai curar, impor as mãos sobre aquele homem, ele pergunta para o homem: você está vendo? Você está enxergando bem? E o que o homem vai dizer? Eu não estou vendo ainda direito, eu vejo homens como árvores. Imagine se aquele homem se conformasse e dissesse: não, Jesus, aqui tá bom para mim. Ele ia continuar com uma deficiência. Só que Jesus faz tudo de maneira completa. E quando nós saímos da nossa zona de conforto, de dizer aqui ainda não está bom, Deus derrama mais sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida que está entrando nessa live. Que Deus possa completar a obra, essa bênção que Ele iniciou, o milagre que Ele começou sobre a tua história, que não termine dessa forma. Que Deus possa te fazer enxergar direito o teu propósito, a maneira como Deus está falando ao teu coração. Eu queria orar com você ainda nessa live, antes de ministrar a palavra. Quero abençoar o teu dia, eu quero orar pelas mulheres do Brasil nesta manhã. E eu queria que você curvasse a tua cabeça aí onde você está, que você orasse comigo. Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada mulher que o Senhor tem levantado no Brasil. Por aquelas que são anônimas, meu Deus, mas, Pai, são intensas no teu reino. Por aquelas, meu Deus, Pai, que estão nos campos missionários, por aquelas que estão à frente de obra. Nós queremos interceder nesta manhã pelas esposas dos pastores dessa nação. Nós oramos, meu Deus, pelas missionárias, meu Deus, por cada pastora, cada apóstola, cada pessoa, Deus, cada obreira que o Senhor tem levantado. Meu Deus, aquelas que estão na área da itinerância, aquelas que servem localmente.
Nós queremos pedir ao Senhor que venha um tempo de um derramado do teu Espírito, Pai. Porque a tua palavra diz, meu Deus, que quando o Espírito fosse derramado, não seria só sobre os filhos, mas as filhas também viveriam esse momento, profetizariam, Senhor, viveriam um derramado, Senhor. E nós queremos te pedir nesta manhã, onde houver uma mulher cansada, onde houver uma mulher, Pai, sem força, querendo parar, querendo desistir do chamado, trabalha nessa manhã, Senhor, vai renovando, traz água, meu Deus, Pai, fresca nessa manhã. Nós oramos ao Senhor, pedindo que o Senhor possa inundar os corações, derramar da tua glória. Nós clamamos ao teu nome nessa manhã, meu Deus, Pai, para que o Senhor possa trazer um tempo de instrução. Levanta, Pai, mulheres no Brasil, meu Deus, Pai, com impacto, Senhor. Queremos ver mulheres, meu Deus, Pai, sendo levantadas de maneira sobrenatural, usadas fortemente na tua palavra, que venham mais, Senhor, Pai, porque nós, como temos dito, no reino do Senhor não tem competidoras, mas companheiras, e que o Senhor possa levantar, Deus, em nome de Jesus, amigas, meu Deus, amigas de oração, amigas de palavra, porque a mulher de Deus, Pai, empoderada pelo teu Espírito, Senhor, Pai, deseja que a outra também esteja em evidência, levanta a outra que está caída, e nós profetizamos nesta manhã que as barreiras que nos separam, meu Deus, possam cair por terra, e que o Senhor possa unir, Senhor, um exército forte de mulheres, Pai, que se atraem, Senhor, Pai, que estejam próximas umas das outras. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que o teu nome seja glorificado. Fala conosco nesta manhã, através da tua palavra. Fica conosco, Espírito Santo, é o que nós oramos crendo em nome de Jesus. Queridas, palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 21, diz assim: quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Repetindo, quando a mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão feliz que não se lembra mais do seu sofrimento. Glória a Deus. Nós estávamos comentando há alguns dias, a pastora Dani colocou no nosso grupo privado do Clube de Pregadoras, um texto falando sobre uma experiência pessoal dela em relação ao momento da mensagem, né? E nós liberamos um tema para essa live, gestantes de uma palavra. Na verdade, pregar é como se fosse todas as vezes o ensaio de um grande parto, né? Eu não sei quantas das irmãs que estão aqui já tiveram filhos biológicos, algumas outras talvez espirituais, mas a gente conhece pelas experiências, talvez você que não seja mãe ainda, a gente conhece os relatos de tantas mulheres que já passaram por várias coisas. Tem algumas que passam por alguns sintomas, tem algumas que passam a gravidez toda sem sintoma nenhum. E eu vejo a palavra do Senhor literalmente dessa maneira. Aqui no Evangelho de João, capítulo de número 16, Jesus está instruindo os discípulos e falando para eles que eles ficariam tristes por um momento. Porque Jesus está aqui anunciando a sua morte, que ele partiria e que ele deixaria um certo tipo de tristeza no coração dos discípulos. E ele diz assim, que por um momento os discípulos ficariam tristes, mas depois ficariam alegres. E aí ele começa a usar uma comparação, que quando uma mulher está gerando, ou quando uma mulher está para dar à luz, ela vai sentir tristeza, ela vai sentir dor, ela vai sofrer por isso. Mas que depois que aquilo é gerado, vem um alívio, vem um momento de alegria. E a Bíblia vai dizer que ela não vai se lembrar mais do sofrimento passado. E eu queria abrir nessa hora porque Paulo, instruindo a igreja dos Gálatas, vai dizer que ele sente pelos filhos dores de parto, até que Cristo seja formado neles. Então, viver essa vida com Jesus muitas vezes é sentir algum tipo de dor, até que a coisa de maneira completa se estabeleça. E eu fiquei pensando nessa palavra porque falar de pregação como parto é falar do momento da surpresa, né? Começa primeiro com a expectativa. A gente recebe um convite, a gente recebe uma incumbência da parte do Senhor de que a gente tem algo de Deus para ministrar. E começa primeiro com a surpresa. Então toda gravidez, quando ela vem, a notícia da gravidez, ela vem como uma surpresa. Meu Deus, eu vou gerar alguma coisa.
E aí agora começa alguns tipos de sentimentos virem, a expectativa, a ansiedade, a mulher fica naquela ansiedade de, meu Deus, como será? Será que vai ser tudo bem? Começa o momento do pré-natal, né? E eu posso dizer que o pré-natal é como se fosse um momento que Deus começa a falar algumas primeiras palavras com você, Deus vai te dar o texto, aí você vai começar a orar por algumas coisas, até o momento que você vai sentar para começar a escrever um esboço, é como se fosse o pré-natal, você está se precavendo de possíveis complicações. Então é como literalmente como se a mensagem de Deus passasse por todos esses processos que o nosso próprio corpo biológico começa a passar também quando uma mulher gera. E eu coloquei algumas coisas porque, na verdade, começar a gerar algo, primeiro, é abrir o espaço em você para que gere algum tipo de incômodo, porque a mensagem não é nossa. E é por isso que eu posso comparar a pregação como literalmente um filho, porque não é seu, né? O próprio Deus, ele gera isso em nós, é como se a gente fosse a Maria na história, né? Concebido pelo Espírito Santo ali, não havia interferência humana. E aí o próprio Deus coloca algo dentro da gente, a gente começa a gerar aquilo até o grande dia do parto, até o grande dia onde as pessoas vão ver exposto aquilo que a gente gerou no secreto. E eu acho interessante essa palavra porque a gente começa a ver que há um certo tipo de incômodo, né? A mulher começa a ver o seu corpo sendo transformado e isso é perfeito porque a palavra ela tem esse poder. Quando ela vem sobre a vida do pregador, a palavra vem de tal forma que começa a confrontar primeiro na gente. E a gente, pregadoras que estão aí na live, sabe bem o que é isso, né? A gente sempre usa a expressão de que a espada é de dois gumes, porque corta quem está ouvindo, mas corta também quem está pregando. Então vem esse momento de incômodo, porque de repente se você está pregando sobre algo que você tem dificuldade de viver, então o próprio Deus começa a trabalhar no coração do pregador para que o pregador possa passar isso aos demais que escutam. Então eu fico pensando que o primeiro ponto seria então o incômodo para gerar. Não é fácil gerar, não é fácil, queridas, muitas vezes passar por esses momentos e a gente sabe que existem algumas dificuldades, né? Vem alguns sentimentos, quem sabe algumas mães já passaram por isso, o sentimento de incapacidade, não saber se vai dar conta do recado, se vai cuidar direito daquele filho, se é exatamente o momento ou a hora certa para aquilo. Mas eu quero dizer para você, há um tempo determinado no céu para todo propósito. E se Deus confiou a algo, se alguém olhou para você e disse assim, é você, acredita, porque o Deus que está gerando, ele é fiel. A Bíblia diz assim, porventura abriria o Senhor amado e não geraria? Será que ele geraria e ele não completaria aquilo que ele começou? Então eu quero dizer para você que está aqui ouvindo nessa live, você foi chamada para gerar. E eu quero que você possa dizer isso para a sua vida hoje. Diga não à esterilidade espiritual, diga não à esterilidade do chamado, sabe por quê? Porque tantas outras podem ser abençoadas através da sua vida, da sua história. Né? Então, depois do momento do incômodo, o que passa? Vem, então, as dificuldades, né? Daquilo que vai acontecer. A gente começa a escrever algumas coisas, a gente começa a clarear na mente que Deus vai começar a gerar algo na nossa vida, mas a gente não sabe exatamente como é. E parece bem que o filho encaixa nesse sentido. Porque por mais que o pregador prepare o seu sermão, todo culto é um culto. A gente não sabe o que Deus vai fazer. E eu acho que essa surpresa é a maior surpresa do coração do pregador. É como se o próprio Deus embrulhasse o culto num presente e dissesse assim, ó, por mais que você planejou tudo, você só vai descobrir lá. Lá é o momento onde você vai abrir o presente e você vai saber o que Deus vai fazer. É como aquela mãe que por mais que faça várias ultrassons, ela não vai ver o rosto do filho, ela não vai saber a cor dos olhos dele, porque vai ser uma surpresa no momento, né? E o povo que tem essa mania de quando a criança nasce dizer que já parece com um ou com outro, mas na verdade não parece ser com ninguém, logo a princípio. E eu quero dizer isso para você, se permita ser surpreendida nos ambientes onde Deus te levar, né? Dani tá colocando aqui, cada filho é um filho diferente um do outro, é verdade. E falando sobre tipos de parto, eu até coloquei isso no clube lá de pregadoras, falando sobre isso. Cada sermão é um parto.
Cada tipo de mensagem é uma dificuldade diferente. Maravilha quando Deus te dá uma palavra suave, uma palavra de alívio, uma palavra de bálsamo. Mas e quando Deus te dá uma palavra de confronto? E quando Deus te dá uma palavra para entregar a um lugar onde isso vai trazer um peso não apenas físico, mas espiritual sobre a sua vida, emocional. Porque querendo ou não, todo pregador quando chega em determinada igreja, ele quer se sair bem diante daquilo que Deus passou para ele. Mas eu quero te dizer, independente do tipo de parto daquele dia, Deus sempre vai ser com quem está gerando. É porque muitas vezes a gente acha, queridos, que para as coisas fluírem perfeitamente tem que ter sempre facilidade. E nem sempre pregar vai ser tão fácil. Nem sempre os partos são fáceis, né? Tem mulheres que, maravilha, tem neném até antes de chegar do hospital. Porque ela tem uma facilidade tão grande de estar gerando aquilo. Tem outras que tem que passar por vários processos, que tem que ser vários tipos de acompanhamento, porque é um parto mais complicado. Né? Mas uma coisa eu quero dizer para você, graças a Deus, porque a pregação é o único lugar que não tem dificuldade pós-parto. Quando a gente libera a palavra, vem um alívio tão grande, vem uma felicidade tão grande. Quando a gente vê vidas no altar, quando a gente passa por pessoas que olham pessoas e dizem assim, olha, eu fui alcançada através da tua palavra, da palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida, isso é tão maravilhoso. E talvez se ela pudesse olhar o momento de aflição que a gente passou durante a semana, durante o mês, né? Isso para quem tem a necessidade e a preocupação de procurar buscar de Deus aquilo que realmente Ele quer falar. Eu abro um parêntese hoje. Eu quero dizer para você algo. Imagine que você estivesse entregando um recado seu a alguém e dissesse para esse alguém assim, vai lá em tal lugar e diga que eu não vou estar nesse compromisso. O que você espera que a pessoa faça? Que a pessoa diga exatamente aquilo que você mandou dizer. Mas imagine que você vá ao lugar e diga assim para a pessoa, olha, ela mandou dizer que ela vai estar a tal horário. Você vai estar distorcendo aquilo que a pessoa disse. E pregar é justamente isso. É você falar exatamente aquilo que Deus quer que você fale, da maneira como Ele quer, na hora que Ele quer e do jeitinho como Ele mandou falar. Às vezes, queridos, nós queremos distorcer aquilo que Deus está falando, mas eu quero dizer algo para você. Se tem uma coisa que precisa acontecer na vida do pregador, é ele ser fiel àquilo que Deus falou. Não interessa. Não interessa se as pessoas estão prontas para ouvir, não interessa se as pessoas vão dar crédito no momento. E até o profeta Isaías pergunta isso, né? No capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? Jesus um dia, instruindo os discípulos, disse assim, por que a minha palavra não entra em vós? Porque na verdade, infelizmente, a maioria das pessoas que nos ouvem, nem todas darão crédito. Mas uma coisa eu posso dizer para você, de alívio para o teu coração. Talvez você pode pregar para 30. Se a tua mensagem alcançar 5 e mudar a vida de 5, já valeu a pena. Se mudar a vida de 1, já valeu a pena você ter ido ali. Então o certo é você continuar pregando a palavra. E falando justamente sobre esse momento, eu fico no versículo onde a Bíblia diz que quando a mulher, depois de ter passado todo o sofrimento, a Bíblia diz que quando ela vê o filho vindo ao mundo, ela fica com uma alegria tão profunda que ela esquece de tudo aquilo que ela passou. E eu acho que todo pregador, toda pregadora passa por isso, né? É aquele momento de, meu Deus, dei conta do recado. Obrigada, Jesus, não morri no altar. Obrigada, Senhor, porque fluiu, né? Quantas vezes a gente já chegou em alguns lugares e principalmente em eventos que tem um certo tipo de expectativa. A gente vai falar muito sobre isso no Clube de Pregadores. Então, esse tipo de evento e de lugares que vai remeter de você, esse momento, né, de pressão, onde as pessoas vão esperar algo de você. E eu quero dizer isso para você. Aprenda que o Deus que gerou a semente é aquele que gera o fruto. Então a gente muitas vezes fica tanto nessa expectativa, que a gente fica tão preso, que a gente tem tanto medo de decepcionar, de passar vergonha, que a gente não se deixa viver esse momento, né? Mas eu quero dizer algo para você. Toda mensagem é isso, e isso é dependência de Deus. O sofrimento faz parte de olhar e dizer assim, meu Deus, não é tão fácil gerar quanto a gente está pensando. Não foi fácil para tantas mulheres na Bíblia, até que Ana alcançasse Samuel. Foi bem difícil ela passar por tudo que ela passou. Mas a alegria, né? E eu fico com esse texto dizendo para você que a Bíblia diz que quando ela entra no templo, olha o que acontece. Quando o sacerdote ouve ela pedindo um filho a Deus,
ele interpreta de maneira errada. Ele olha e diz, essa mulher deve estar embriagada, não é possível. E ela diz, não, eu sou uma mulher atribulada de espírito, porque ela não estava gerando, a esterilidade estava ali presente. Mas a Bíblia diz que quando ela termina a oração, que volta para casa, que Deus se lembra de Ana, ela, depois de desmamar Samuel, ela retorna ao templo. E quando ela retorna ao templo, ela retorna com o filho na mão e com um cântico na boca. E ela diz para o sacerdote, eu sou aquela mulher. É como se ela olhasse e dissesse assim, lembra de mim que não gerava, pois hoje, agora, atualmente, eu sou aquela. E para comprovar que eu gerei, está aqui o filho. Eu quero dizer algo para você. Existem muitos filhos seus espalhados durante todos os anos da sua caminhada. Um discipulado, um conselho, um grupo que você liderou, uma palavra na rua, né? Um culto ao ar livre, um culto na casa. Existem pessoas hoje que talvez você nem sabe, mas que está de pé através de uma orientação sua. Então, todas as vezes que você pensar, vou parar de gerar, a partir de hoje eu sou uma figueira estéril, lembra que você já deu muito fruto. E o Senhor vai procurar o fruto novamente na figueira. A Bíblia diz aqui que quando a mulher fica tão alegre, ela não se lembra mais do sofrimento. E eu quero dizer isso para você. Esqueça todos os momentos de dificuldade. Tem mulher que paralisou porque teve uma mensagem difícil e disse que depois daquele culto não pregava nunca mais. Porque talvez a expectativa dela foi tão grande que ela olhou para a sua vida e disse assim, eu não fui exatamente como deveria ser. Eu quero dizer para você, nem todo culto é como a gente espera, queridas. Tem culto que você pensa assim, meu Deus, essa palavra aqui vai sacudir o Brasil. E de repente não vai atender essa expectativa. E tem culto que você não acha que vai acontecer nada. E Deus vem com uma palavra tão certeira que você fica tão abismada de dizer assim, meu Deus, será que Deus falou isso mesmo através da minha vida? Então se deixe, se permita gerar. Palavra de ordem para essa manhã é gere e não aborte mais. Esterilidade não pode fazer parte da nossa vida. E eu quero profetizar que essa alegria sempre encha o teu coração, né? Que você possa olhar para trás e dizer assim, maravilha, todas as noites que eu passei sem dormir. Maravilha, todos os momentos que eu sofri, que eu chorei, dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho como pregar naquele congresso. O Senhor sabe, Deus, que por mim mesmo eu não teria capacidade de ir àquele lugar. Mas aí quando você termina, e é o melhor momento, eu posso dizer algo e comparar esse momento de gerar assim, ó. Quando você pega o microfone na mão, você está dando início ao parto. Mas quando você entrega, você está entregando um filho. E vem o alívio. Você olha como se você olhasse para o seu ventre, para o seu coração, e você liberou tudo, você deixou tudo ali. E quando você deixa tudo ali, o alívio vem. E quando o alívio vem, e que você vê vida chorando, e que você vê pessoas olhando para você dizendo, é isso, né? Domingo aconteceu uma experiência diferente comigo. Eu estava pregando em uma determinada igreja e aí de repente, no meio de uma mensagem muito tranquila, muito suave, uma irmã começou a chorar e de repente ela levantou, deu um salto da cadeira no meio da mensagem, começou a chorar e Deus renovar a vida dela. A igreja estava toda tranquila, mas ela recebeu o impacto da palavra. Eu quero dizer isso para você, a palavra de Deus, ela tem o poder de penetrar o mais profundo do coração do homem. Não tem médico na terra, pediatra, obstetra, melhor, queridos, do que o Espírito Santo de Deus para fazer gerar em nós aquilo que nem a gente consegue. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã, né? Se você está gestante espiritualmente, né? Muitas pessoas só usam a expressão estou grávido de um milagre, né? Mas na verdade o chamado em si, ele é uma grande gestação, né? E é uma gestação que tem um período longo, né? Não é só um momento, a gente vai tendo várias experiências, mas eu quero dizer isso para você, não esqueça dos momentos do pré-natal. Nenhum pregador pode chegar sem nenhum tipo de preparo para ir diante de um público, né? Imagine que uma pessoa seja convidada e não meditou na palavra. Como é que Deus vai usar ela? Eu aprendi na caminhada que o Espírito Santo, ele vai nos lembrar daquilo que a gente já conhece, né? Tem pessoas que não estudam sobre isso. Imagine se um obstetra fosse fazer um parto, sendo que ele nunca passou por nenhum tipo de instrução. Então, ele vai danificar aquilo ali. Eu quero dizer isso para você, em nome de Jesus. Se prepare, invista em você, invista na sua vida. Tudo aquilo que for agregar o seu chamado, corre para cima, abraça, diga eu quero ouvir. Senta com pessoas experientes. Anda com pessoas
que já estão gerando, né? Eu finalizo essa mensagem desta manhã, essa rápida reflexão, dizendo algo para você. Quando Maria soube pelo anjo que Isabel estava gerando, o que ela fez? Ela corre para a casa de Isabel, ela vai correr para o lado de alguém que já está no 6º mês. Então, era alguém que já tinha um certo tipo de experiência. É como se Maria olhasse e dissesse assim, eu sou virgem, estou gerando, e você era estéril e agora está gerando. E isso é importante dizer, porque aqui está marcando dois tempos e duas mulheres, né? Uma que não tinha capacidade de gerar, por ser idosa e já ter passado o tempo de costume, ser estéril, e Deus fez um milagre, né? Porque para Deus nada é impossível. E a outra que era virgem, e o Espírito Santo gera sobre a vida dela. É interessante isso, porque as duas vão se conectar. E é como se eu pudesse ampliar e dizer para você assim, cada mulher gera de uma forma, né? Isabel era estéril, começou a gerar, Maria era virgem, ou seja, era alguém que nunca tinha tido experiência, mas gerou também. Isso fala então de pessoas que talvez estejam começando no momento do gerar de Deus e outras que já estão em um certo andamento. Mas o importante é que Deus usa os dois tipos de mulheres. E eu quero liberar essa palavra nessa manhã. Ande, né? Dani colocou aqui, ande com quem já está gerando, ande com quem já tem um certo tipo de experiência. A Bíblia diz que Maria passa 3 meses na casa de Isabel, olhando, aprendendo, quem sabe, conversando sobre as grandezas de Deus. Queridos, coisa boa é quando você se conecta a pessoas que têm a mesma visão, o mesmo sonho, né? Que você joga sua mensagem, o seu coração ali e você diz para ela, olha, eu vou com você. E ela tá dizendo, não, não para não, vai lá. Um conselho eu dou para finalizar essa live. Por favor, nos seus dias de crise, não procure quem está pior do que você. Procure sempre quem está mais motivado. Nos dias que você quiser parar, nos dias que você estiver triste, liga para alguém cheio do Espírito Santo e diga para ele, eu quero parar. Com certeza, essa pessoa vai dizer, não rapaz, não moça, não para não, porque Deus já fez na sua vida, eu já vi Deus fazer. Então, eu lanço essa palavra para você nessa manhã, não aborte os sonhos de Deus na tua vida, não aborte o seu chamado, não aborte tudo que Deus já gerou. Toda mensagem será uma dificuldade, mas por favor, tenha coragem e vá, joga isso para fora, né? Joga isso para fora. O maior problema não é só uma pessoa começar a gerar, mas tem gente que parece que fica numa gravidez eterna e não gera nada. E a Bíblia diz que a gente vai conhecer as pessoas pelos frutos. Então eu digo para você nessa manhã, o Brasil está esperando você gerar. O Brasil está esperando você liberar o que Deus colocou. Talvez seja um projeto que nunca teve na nação brasileira. Talvez sejam coisas que pessoas nunca alcançaram. Eu quero profetizar isso, que você inaugure esse tempo, né? E que outras se despertem. O meu desejo, o desejo da pastora Daniele, é que muitas mulheres sejam despertadas nessa última hora. E a gente sempre fala sobre isso, queridas. Na verdade, no reino de Deus, quanto mais mulheres se levantarem, melhor. Aqui não há espaço para quem prega mais ou menos, porque para Jesus não tem nada a ver. O importante é que o propósito seja estabelecido. Se a mensagem foi liberada, pessoas alcançadas e ouviram a voz do Senhor e se renderam, maravilha. Então, esse é o propósito. Você não pode, nem eu, estarmos ao mesmo lugar toda hora. Então, é por isso que Deus pode me usar em Itabuna, pode usar alguém nos Estados Unidos e vai fazendo isso. Mas eu digo isso para você, quanto mais você gera, mais Deus vai te dar responsabilidade para continuar gerando. E eu profetizo sobre a tua vida nessa manhã, que você possa receber de Deus coisas que ninguém nunca recebeu, que você inaugure testemunhos nunca contados, que você possa levantar projetos que nunca aconteceram. E quando isso vier, por favor, não tenha medo, não tenha insegurança, que o sentimento de incapacidade seja repreendido nessa manhã. Se o Deus que te deu, ele não é fiel para fazer, então ele nunca te dará nada. Mas como eu sei que ele é poderoso para fazer, a Bíblia diz infinitamente mais, além daquilo que podemos pedir ou pensar, ele é fiel para completar tudo o que ele falou. Então receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, gere, continue gerando, mas não esqueça do pré-natal, corre lá, compra um caderno, compra uma agenda, anota no celular, baixa lá um aplicativo de notas e fica ali, não, Deus falou comigo hoje esse texto, senta, medita naquilo, né? Tem mulheres que dizem assim, ah, meu Deus, Deus me dá tanta mensagem, mas eu não tenho um convite. Calma, é o tempo da estalagem, é o tempo do preparo. Davi estava no campo e Deus estava preparando ele. Então essas mensagens um dia ainda vão fluir. Alguns lugares ainda precisarão ouvi-las.
E eu quero dizer isso para você, aguarda o teu tempo, aguarda porque Deus faz, né? Muito mais difícil é preparar o coração do pregador, mas se o pregador tá pronto, então você pode dizer, eis-me aqui, o Senhor vai te lançar aí, né? E eu concluo essa live dizendo para você, a flecha, quanto mais esticada, mais longe ela chega. Às vezes nós não entendemos o porquê do sofrimento nas mensagens, né? Mas quanto mais Deus nos estica, maior é o alvo, maior é o propósito. Então eu finalizo dizendo para você, ó, quando vem o momento da alegria, quando você vê o filho gerado, você não se lembra mais de tudo que você passou. Um abraço, fica com Deus nesta manhã. Um beijo para todas vocês, irmãs queridas pregadoras. Eu deixo esse apelo, não para nunca. Ei, moça, não para, não para. Ei, irmã, não para. Deus diz nesta manhã, não para. Jesus precisa de você, a igreja precisa de você, a terra precisa de você. Você é a resposta de Deus para a vida de uma casa, de uma família e até de uma nação. Fica com Deus nesta manhã, nós vamos deixar salvo aqui. E você que ainda não se inscreveu, corre no direct, nos chama, porque nós estamos com as inscrições já no tempo final, tá bom? Um beijo, boa manhã, Deus abençoe a tua semana.